Estamos aqui mais uma tarde aqui na Ponte de Ferro. Olha o profeta. Não se esqueça do profeta. Estão se esquecendo do profeta, né? Não é um evangelho cultural, não é um evangelho convencional de prosperidade. Aí, quando se trata de um evangelho verdadeiro, até Jesus Cristo, Yeshua, ele foi perseguido e odiado. Se ele viesse nesse pleno século XXI, fariam o mesmo com ele. A oposição é muito grande, a oposição contra o evangelho vem do inferno vem do sistema, que o sistema quer isso mesmo, o que nós estamos assistindo: depravação, imoralidade, injustiça, o marido matando a mulher matando o marido, o pai matando o filho matando o pai, porque o sistema é do diabo. Quando ele conquista lá na cruz, quando ele conquista lá no Éden, por meio do engano, Jesus conquistou por meio da cruz, pagando um alto preço, foi crucificado, recebeu sobre ele todos os nossos pecados, expôs o diabo publicamente, príncipe das trevas, o príncipe dessa cidade, foi humilhado perante os seus súditos, perante o principado, potestade, demônio e etc. Agora, meu amigo, para o homem ele herdar o que ele prometeu no capítulo 14, se faz necessário o homem ele passar por uma metamorfose, por uma transformação, assim como João Batista ele convidava a sua nação ao arrependimento e à regeneração. Sabemos que naquela época ali também houve uma grande oposição contra a João Batista, contra a Yeshua, a Jesus. O diabo procurou matar ele de todo jeito. Quando ele nasceu, usou Herodes o Grande, mandou matar todas as crianças. Quando ele foi informado que havia nascido um rei, ele já tinha assim um currículo, né? E havia matado os seus filhos para que ele perpetuasse no poder como um rei. E quando soube, foi informado que as escrituras profetizavam que ia vir um rei que ia libertar Israel. Aí ele pensou logo: alguém vai ficar no meu trono, no meu lugar. Alguém vai tirar Israel desse nosso jugo. Mas Jesus veio com um propósito totalmente o contrário do que eles introduziam, do que eles pensavam. Quando ele foi apresentado a Pilato, Pilato pergunta a ele: tu é rei? Ele diz: tu dizes. Só tem uma coisa, só tem uma diferença do teu reinado como governador. O meu reino não é desse mundo, é desse tudo, meu amigo. O reino desse mundo aqui é do diabo. Sabe por que é do diabo? Porque os homens, a Bíblia diz que amaram mais as trevas do que a luz. Na continuação que o homem vai amando as coisas deste mundo, vai se apartando da comunhão, vai se apartando do relacionamento que ele poderia ter com Deus e tinha com Deus lá no Éden. Quando o homem perde esse relacionamento, essa comunhão, ele perde a sua natureza pura e inocente. Por isso que o homem agora vive nessa situação, incrédulo, com o coração obstinado, com o coração alienado. Tem mais prazer nas coisas deste mundo. Tem mais prazer no adultério, em matar, em roubar, em mentir, em injustiçar. Tudo que o mundo oferece, o homem natural, ele ama, ele tem prazer. Jesus disse para Nicodemo: se tu não nascer de novo, jamais tu poderás ser absolvido da condenação eterna. Jamais tu serás reconhecido como filho de Deus. Ele era mestre em Israel, ele ignorou, ele não entendeu a linguagem. Porque o homem natural, o homem que vive nesse mundo amando o adultério, vestir uma saia, aquele que gosta de colocar um pênis na boca, no ânus, maltratar a fauna, a flora, a esposa, a família, injusto, idólatra, feiticeiro, canibal, ateu, aquele que despreza o amor ágape, o amor de Deus, a sua graça,
o seu favor, porque nada nós fizemos para merecermos esse perdão de Deus. Mas Deus nos amou de uma forma extraordinária, dando o seu Filho em prol da raça humana. Ninguém faria isso não, mas Ele fez. O único digno de morrer pela humanidade, o único digno de derramar o seu sangue, nem o sangue do animal que anualmente era derramado em Israel, para cobrimento do pecado daquele povo, era capaz de purificar o pecado da humanidade, mas o sangue de Jesus, Ele não só tem poder para purificar o homem, como Ele também, Yeshua, Ele tem o poder de religar o homem com Deus, com seu Pai, e tornar uma pessoa uma nova criatura. Por isso que Ele promete, dentro dessa condição de arrependimento, de regeneração, o homem está apto, se ele permanecer até o fim, para ser rico. Não rico aqui, porque aqui essa riqueza daqui é passageira. Essa riqueza aqui vem uma inundação e leva tudo. Essa riqueza aqui vem uma bomba e acaba com tudo. O cara é milionário, era rico, aí vem uma guerra, e essa guerra acaba com toda a sua riqueza. Mas a riqueza que Ele nos promete, nós iremos desfrutar ela lá no novo céu e numa nova terra, onde não existirá mais guerra, onde não existirá mais morte, sofrimento, dor, câncer, cegueira, paralisia, assassinato, roubo, injustiça, depravação, imoralidade, os valores revertidos, o homem adorando mais o outro homem do que a Deus, o homem adorando uma imagem de metal criada pela imaginação do homem, dando até o nome a ele, como Moloque e tantos outros deuses do Egito, de Roma, da Grécia. Os homens eram fascinados em adorar esses deuses, que tinham ouvido, mas não ouvia, tinha os olhos, mas não via, tinha a boca, mas não falava, tinha a perna, mas não andava, tinha a mão, mas não apalpava, não tinha poder algum de salvar nem a ele mesmo se houvesse um terremoto, ou um vulcão em erupção. Como é que ele escaparia se alguém não pegasse ele, botasse ele nas costas e levasse ele? Era um Deus que era conduzido pelo homem, um Deus que não tinha nenhum poder, nenhum valor, para ele se livrar daquela erupção de um vulcão. Alguém tinha que tirar ele do lugar, remover ele. O nosso Deus não. O nosso Deus está acima de tudo, é lá nos céus, entronizado entre os querubins e serafim. Lá nada pode atingir a ele, nem a bomba daquele ditador da Coreia do Norte, nem a bomba da China, nem da Rússia, nem de qualquer país comunista que é inimigo de Deus. Nada dele, nuclear, atômica, nada poderá atingir a ele. Lá em cima, nem um tsunami, nem um terremoto, nem a mudança climática, nem a injustiça, nem a matança, nem o derramamento de sangue, nem um tornado, nem um vulcão, nem inundações, nem incêndio, nem uma guerra nuclear entre as nações pode atingir a ele. Mas ele tem poder sobre a bomba, ele tem poder sobre aquele que criou a bomba, ele tem poder sobre o mecanismo ou conteúdo que a bomba é portadora, das ogivas, entre outras coisas, porque ele está acima de tudo isso, ele é eterno, ele é Deus. Nada pode atingir a ele, nem o pecado atingiu a ele, irmão. O pecado atingiu o ser humano, o pecado atingiu a humanidade, o pecado separou o homem da comunhão dele, mas não atingiu a Deus não. Não chegou nem perto. Pelo contrário, Deus lança uma maldição sobre a primeira família e a terra por conta da sua desobediência. O cara é um louco em afirmar que nem Deus pode livrar qualquer nação ou ele mesmo da bomba dele. Se você fazer um foguete, você nunca chegará
nunca penetrará aonde Deus está entronizado. Outro não é uma bomba, meu irmão. Como é louco. Na medida que o tempo vai passando, as profecias vão se cumprindo, na medida que a falta de amor, na medida em que a iniquidade, a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos friarão, aí vai aumentando a iniquidade. Que iniquidade é essa? É o cara vestir uma saia, é o cara dar o cuecão de couro, é o cara ter prazer de botar um pênis na boca, é o cara ter prazer de admitir uma possível traição e ficar com ela. Que alguém chegou perto de Yeshua, de Jesus, no capítulo 19, e me parece a memória de Mateus e foi de Lucas, e perguntou: mestre, qual seria o único motivo do homem repudiar a sua mulher? Ele disse: o único motivo é a traição, é o adultério. Quando a mulher e o homem cometem esse adultério, aí o casamento é dissolvido, meu amigo. Não tem jeito não, ele não colocou ele não deixou nenhum respaldo, nenhum vestígio de um homem caminhar esse tipo de comportamento para o perdão, não. Na lei, o homem ficava livre para se casar, porque aqui, o motivo aqui era por qualquer motivo. Na lei, ele não precisava nem se divorciar da mulher, porque a lei cuidava de executar o adúltero e a adulta. O cara ficava livre para se casar com quem quiser. Mas a pergunta aqui, no capítulo 19, era a respeito do divórcio por qualquer motivo. Aí Jesus disse assim: antes não era assim. O que Deus uniu não separa o homem, dentro dessa condição de qualquer motivo. Mas do adultério não, do adultério já tinha a sua devida punição, que era a morte. Ele pagava com a vida. Não adianta o cara querer fazer um arrumadinho. Não, leve, perdoe ela. Não, meu irmão, a Bíblia não fala isso não. Jesus disse, colocou um ponto. Você vai ver que hoje nós vivemos em uma sociedade, meu amigo, que os valores estão revertidos. É bem verdade que o homem ele foi dotado de livre-arbítrio. Ele foi dotado de livre-arbítrio, mas ele é sujeito de guardar as leis divinas. Por quê? Porque todo aquele que é prevaricador, nós existimos na nossa lei penal, do Código Penal Brasileiro, a Constituição, o cara tem que cumprir, o cara tem que... Se o cara não for regido por ele, por ela, o cara é um infrator, o cara vai ser condenado, o cara vai ser preso. Apesar de que aqui é um paraíso de impunidade, um paraíso de prevaricação, aonde há muito tempo atrás já dizia o saudoso Chicanísio, é o maço e o carimbaço. E estava querendo dizer o quê? Aqui quem manda é o dinheiro. Você pode fazer de tudo, pode matar, roubar, dar um cuecão de couro, pode traficar, pode vender maconha, pedra, pode fazer de tudo. Mas se você tiver dinheiro, você se sai na limpeza. Você vai continuar fazendo tudo o que a lei é o contrário. Só basta ter dinheiro. Por isso que muitos se escondem por trás do dinheiro. A impunidade, o cooperativismo, a falta de compromisso com as leis divinas e com as leis de Deus. Agora as autoridades foram constituídas por Deus para o beneplácito do cidadão. Paulo dizia: querem ser louvadas por eles? Fale o bem, e ele será o terror contra o fora da lei. Então, meu amigo, os valores hoje estão totalmente ao contrário. Infelizmente, os homens se corromperam. É uma vergonha, como brasileiro. Eu poderia fazer uma outra colocação na situação em que hoje nós estamos vivendo, nós estamos passando. Meu amigo, é uma tristeza você ver tanta família enlutada. Você vê tantas jovens sendo assassinados, tantos jovens sendo assassinados, tantos pais de família. Abriram as portas, como já dizia Cardinou, abriram as portas. E agora estão com dor de cabeça na época, né? Que essa dor de cabeça agora já passou, meu amigo. É cada um por si, como está escrito lá em Apocalipse. Quando se trata da salvação, ele disse que quem for sujo se suje mais, quem for limpo se limpe mais. Então cada um por si.
não é obrigado. O pastor não tem nenhuma autoridade de obrigar ninguém a andar direito. O pastor, a função e a missão dele é cuidar da igreja e ensinar. Quanto é o comportamento do cristão, ele é que escolhe. Por isso que nascia, Paulo disse assim, examinar o homem a si mesmo. E beba e coma do sangue e da carne de Cristo, do sangue do corpo. Estamos aqui para ensinar. Não podemos obrigar ninguém a aceitar Cristo, não podemos obrigar ninguém a deixar esse caminho de prevaricação, de maldade, de perversidade. É o camarada hoje matando a mulher, maltratando a fauna, a flora. É o cara hoje, meu amigo, ganancioso. Tem um estado aí que o cara cavou tanto que a cidade está aí afundando. Isso é ambição, não cuida do habitat. E a Bíblia diz que Deus é de condenar os assassinos da terra. Quando fala os assassinos da terra, está levando para esses caras que estão destruindo a fauna e a flora. Que na verdade existe sim. Não é uma teoria não. É o desmatamento, a poluição. Tudo isso aí vem contribuindo para a mudança climática. Olha o sol como está. É uma profecia, é um cumprimento, é. Mas através do homem, o homem vem destruindo o habitat, vem acabando, destruindo. O homem perdeu o caráter, o homem perdeu a vergonha, o homem se tornou ganancioso. O homem não tem misericórdia do pobre, não. A Bíblia está repleta de que as autoridades que foram constituídas por Deus têm a obrigação, e rico também, de ajudar os pobres. E quando o dízimo era tirado na época da lei do Pentateuco de Israel, então era 4 classes de pessoas que eram beneficiadas por ele. Era a linhagem levítica, a viúva, o órfão, o necessitado e o estrangeiro, que comia nas portas de Jerusalém, que se fartava. Por isso que Malaquias diz assim, por que roubais o homem? Por esse motivo, porque roubava o homem a Deus. Porque deixava de investir nessas classes de pessoas que dependiam do dízimo. Nós vivemos hoje um tempo difícil, meu irmão. Quem gosta disso é o anticristo. De levantar falsos missionários. De levantar uma falsa doutrina de prosperidade. De um evangelho do oba-oba, um evangelho cultural, um evangelho fascista, um evangelho convencional. Aquele tipo de evangelho que você não pode falar uma palavra que venha como um sal tocar na ferida de alguém. Você tem que manter ele ali. Entendeu? Tem que manter ele ali sem você falar uma palavra que venha tocar nele, no que ele faz, na prevaricação, no adultério. Para ver estar na igreja, mas o camarada ali, meu irmão, está de mão dada com crime ali. E você não pode dar uma palavra ao contrário, porque você vai ser chamado e você vai ser tirado da lista. Sabe quem ganha com isso? Não é a igreja não, não é o pastor não, é o diabo, é o inferno. Porque o inferno, Jesus disse que se levanta. E quando ele vai tirar proveito, não vai tirar proveito, não é daquele que está sentado no banco não. Ele vai tirar proveito é daquele que está sentado ali com título de pastor. Porque ele é o chefão. Então ele vai passar a manipular, como disse Paulo. Eu temo que depois da minha partida se levantarão um lobo devorador que não perdoaria o rebanho. Por quê? Porque ele ia introduzir um falso ensinamento, uma falsa doutrina. Ele não ia ter mais cuidado de reprimir a falsa doutrina. Ele não tinha mais cuidado de reprimir a impureza, a depravação. Quando rejeitaram a Deus, Saul ficou triste. Aí Deus chamou a Saul. Saul, não há motivo de tu ficar triste assim não, essa tua tristeza não. Samuel, por que tu estás triste? Eles não rejeitaram, não foi a tu não, Samuel. Eles rejeitaram, foi a mim. E quando se rejeita a Deus, a consequência é devastadora. Olha aí, os crentes tudo morno. Os que são espirituais são tidos como crentes fanáticos. Os que são espirituais são visados pelo tráfico. Os que são crentes espirituais que falam a Bíblia com verdade são visados pelo crime, pelo sistema.
Isso é uma pura verdade que ninguém tem coragem de dizer, mas é uma pura verdade. Paulo foi um homem que todavia ele permaneceu preservando a pureza da igreja. Ele disse assim antes de ir embora: eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Veja bem, com o zelo de quem? Era dele? É com o zelo de Deus. Para vos preservar como uma virgem pura ao noivo, a saber, a Cristo. Não vou entrar nesse detalhe que não é um estudo. Então, entre namoro, noivado e casamento, aqui há de existir uma certa distância naquele casal. Então o cara não pode estar andando de braço dado com a namorada, o cara não pode estar beijando na boca dela, o cara não pode estar levando ela pra praia pra ver a nudez dela antes do casamento, não. O cara não pode estar amaciando as coxinhas dela, nem o enseio dela, não. Ela até chegar o dia do casamento, ela tem que permanecer pura e intocável. Isso é que é o verdadeiro ensinamento paulino, que hoje não se ensina mais nas igrejas, que eu conheço, não. É por isso que estão assim, meu irmão. Eu digo isso com o coração triste. Não estou aqui procurando não ofender a nenhum pastor. Mas que os nossos pastores tenham cuidado. Deixe esses mercenários de lado. Cuide da igreja, meu irmão. Você que vai dar conta dela, não sei eu não. Você vai prestar um preço caro demais. E algo desse que nem todos procurem ser doutor, mestre, pastor. Que duro vai ser a cobrança. Tenha cuidado. Tira o olho, o coração das mansões, do dinheiro. Tira o olho dessa politicagem nos púlpitos. O senhor não quer ir para o inferno, eu acredito que não. O senhor não quer ser alvo de réu, o senhor quer se tornar um réu. Que a mansão, o dinheiro que aqui tem, o nome, que aqui tudo passa. Volte o que o senhor era ele, como a Bíblia fala em Apocalipse, na primeira igreja. Ele via 10 requisitos, 10 cláusulas, mas só encontrou uma, e essa uma teve grande peso. Quando ele se refere para o anjo da igreja, diz para ele assim: volta para o teu primeiro, te arrepende e volta para o teu primeiro amor, volta para o teu primeiro amor, tenha cuidado. O diabo está de olho, querendo lhe levar. Não seja tão ingênuo, não. Tudo aqui é passageiro, a nossa vida aqui passa. O cara tá bom, de repente dá um infarto e morre na condição de muitos reis de Israel que morreram na idolatria, que morreram em uma situação totalmente contrária da vontade de Deus, não reconheceram quem ele era no passado. Aí o cara no passado não tinha nada, não era conhecido. Aí Deus pega aquele camarada ali, coloca no poder, coloca no trono, coloca no comando. Aí a pessoa agora faz feito Herodes o Grande. Ele de reverter, né? Toda glória, toda honra para Deus ele trouxe para ele. Aí qual foi o resultado? Na mesma hora, ele morreu e foi comigo e disse: faça isso não, volte enquanto é tempo. Ele está esperando o que ele espera de vocês, que foram chamados por ele, é que você mantenha a pureza, a decência, a verdadeira sã doutrina. O que nós precisamos, porque nós estamos no começo das dores, o anticristo está aí preparando tudo, organizando tudo. E ele sabe a condição hoje das igrejas, o crente todo hoje morno. Tenha cuidado, faça como Paulo, seja um Paulo da vida. Não reprima a sã doutrina não, não se levante contra aquele que fala a sã doutrina não. Porque a pessoa fazendo isso vai se deixar de ser o verdadeiro pastor, vai se tornar um mercenário, vai se tornar um anticristo, e faz um anticristo. Nós vamos orar para que Deus entre no coração desses homens, que Deus faça uma mudança, que nós possamos gozar, como está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que a igreja caia em graça diante da sociedade. Por quê? Porque em primeiro lugar ele preservava a doutrina, em segundo lugar estava em comunhão, em terceiro, unido, quarto, toda a alma havia temor. Quinto, o que Pedro comia, um membro também comia. Se o Pedro comesse um filé mignon, um membro também comia um filé mignon. Se um membro comesse um pé de galinha, Pedro, como chefe da igreja judaica, ele comia também um pé de galinha.
Então que Deus ajude os nossos pastores. Vamos orar para que as nossas igrejas, Deus faça o quê? Uma reforma. Que o diabo, o inferno, não prevaleça com essa frieza, com esse abandono, com essa falta de temor que nós estamos vendo no meio dos nossos irmãos. Deus nos ajude, irmão. Vamos virar a câmera para o outro lado. Meu objetivo é ver a igreja transformada, renovada. Que não haja segurança, não precisa de metralhadora, não precisa de fuzil, não precisa de pistola, não precisa de político, não. Não precisa, não. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Você pode não ter nenhum político na sua igreja, o cara se levanta contra a igreja lá no Senado. Mas como Jesus já enfatizou e garantiu que o inferno não venceria, se levanta, mas não vence. Porque ele é o sumo pastor. Ele disse a Paulo, Paulo, por que tu me persegue? Qual foi o deputado, qual foi o senador, governador, o prefeito que se levantou para ter um encontro com Paulo? Mas ele veio, quando Paulo ia no caminho de Damasco, ele ouviu uma voz, e ele viu Yeshua, porque ele mesmo testificou que ele viu. Disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Sabe quem é o defensor da igreja? É ele, meu irmão, o sumo pastor Jesus. Precisamos de político, não. Político, ele só defende a cláusula do pastor presidente, da sua família. Mas da igreja não, quem defende a cláusula da igreja, as questões da igreja é Jesus Cristo. Não é preciso você manter a sua igreja cheia de cara de pistola, de metralhadora e de fuzil, não. Que vai manter a sua igreja guardada é a fidelidade e a sua fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você constitui elemento com pistola, com fuzil, é porque você abandonou, você já não é mais o homem de fé. Você se tornou um homem natural. Não está mais agradando aquele que lhe chamou, que lhe alistou para a guerra. Essa não é a nossa guerra é espiritual. Quer ver uma guerra cheia de poder e de graça, como a igreja era nos tempos primitivos? Preserve essa doutrina, meu irmão. Fale essa doutrina com verdade. Não bote o seu olhar, a sua visão na contabilidade, não. Se preocupe com o crescimento moral e espiritual da igreja. Aí você vai ver o inferno e o anticristo correr do meio de nós. Em nome de Yeshua. Vou mudar agora aqui a posição aqui, né? Estamos aqui mais uma tarde aqui na Ponte de Ferro. Ele dá uma breve introdução. É mesmo que o sol está muito quente, eu me esqueci até a minha camisa. Estou com uma rebolinha preta aqui já no corpo por causa dos raios solares. Mas eu estou aqui com essa missão importante, com essa missão que muitos perderam a sua vida. Com essa missão que muitos foram levados para a arena, muitos foram comidos pelos leões. Essa missão minha que eu faço, muitos foram crucificados numa cruz, muitos foram serrados numa serra, na Idade Média, na época da Inquisição. Todos que falaram de Jesus, todos que defendiam, que pregavam o verdadeiro evangelho e por da sua alma perderam a sua vida. Todos que estavam na rua por amor a você, morreram. Era desprezado. Todos que tinham esse prazer de pregar o evangelho aos seres humanos, morreram com medo pelos leões, leoas. Era queimado numa fogueira. Essa é a história da igreja evangélica.
Porque ele pregava, ele tinha amor ao mundo, ele tinha amor à sociedade, ele tinha amor à vida, era ignorado, era desprezado, era tido como bandido, como vagabundo, como pessoas inúteis, que não tinham nenhuma responsabilidade. Mas eles receberam uma missão, uma ordem direta do Supremo, que é o sumo pastor Yeshua Jesus, disse: ide pregar em nações, ide pregar o evangelho de cidade em cidade, aldeia em aldeia. Então eles têm essa responsabilidade fora, e eles enfrentaram o poder de Roma, embora que eles enfrentaram a arena, embora que eles foram decapitados, embora que eles foram incendiados numa cruz. Embora que eles não tenham nenhum valor. Embora que nossos irmãos que nos antecederam perderam a sua vida. Mas ele não tinha vergonha de falar do amor de Cristo, não. Ele não estava de mão unida com esse mundo corrupto, com esse mundo depravado e imoral, esse mundo que tem roubado a saúde de muitos de igrejas, de muitos irmãos. Quanto mais que nós abrimos a porta para o mundo entrar em nosso meio, nós vamos perder a nossa verdadeira identidade. Você vai ser conhecido somente como Evangelho. Esse cara é o Evangelho. Mas você não vai ser conhecido como protestante. João Batista era um protestante. Por que protestante? Porque ele condenava, na luz da palavra de Deus, as obras infrutuosas das trevas. E quais são as obras infrutuosas das trevas? Que tem levado uma sociedade, que tem levado uma família, que tem levado individualmente a pessoa a perder a comunhão, a não querer mais saber de Deus, a ter um coração ateísta, materialista, a ignorar que há um dia em que todas as etnias irão se apresentar perante Ele para uma prestação de conta. O diabo não tem prazer nisso, não. O diabo não queria que Yeshua chegasse na cruz. O diabo não queria que a igreja ela desse continuidade à missão que Yeshua ele deu realizar aqui. A primeira missão dele era de pregar. E ele pegou. E a missão primordial era aquela missão que ele dá a vida pela humanidade. E o diabo trabalhou 12 horas para que Jesus Cristo não chegasse na cruz. Porque o diabo sabia que aquele que nasceu numa manjedoura, aquele que nasceu sem nenhuma aparência, que nasceu, que se fez pobre, nasceu numa família humilde, que até mesmo os grandes mestres de Israel ignoravam ele, não recebia ele, porque ele não nasceu num berço de ouro, ele não nasceu numa família real. Ainda ignoraram porque ele nasceu numa família pobre, numa família humilde. Ele nasceu numa manjedoura, mas ele nasceu, a Bíblia diz que ele não era pobre, não. A Bíblia diz que ele se fez pobre por amor a nós. Ele se fez pobre para nos enriquecer. Ele se fez pobre para repudiar, para te perdoar, para te reconciliar com Deus. Meu amigo, se você parasse para refletir na situação após a morte, você não soltaria uma graça, você se preocuparia com a sua vida espiritual. Meu prefeito está passando aí. A questão do homem é a vida após a morte. Jesus ele fez uma parábola a respeito de um rico e um pobre. Esse rico, ele tinha um coração materialista, só pensava nas coisas desse mundo. Ele não fazia caridade, ele não fazia amor. Ele não amava o seu semelhante, não amava o pobre. Tudo que ele possuía, tudo que ele tinha, era só para o deleite dele e da família dele. Mas no dia que ele morreu, ele se deparou com um cenário
E ele jamais pensaria que passaria por aquilo. E quando ele abre um sonho espiritual da após a morte, ele se deparou, sabe por quê? Não foi para um oásis, não foi um paraíso não. Ele se deparou com um lugar que o diabo não quer ir para lá, que é o inferno, que é ignorado pela sociedade e pelo mundo. E quando ele abre os olhos lá, ele estava numa chama. E ele foi, quando ele ia para o lado direito, para o lado esquerdo, só havia fogo, choro e ranger de dente. Aí ele teve sede. E quando ele teve sede, ele olhou para o outro lado. Aí ele pôde ver Abraão e Lázaro. E ele pede agora para que Abraão permita que Lázaro viesse até a ele e molhasse o seu dedo e colocasse no seu lábio, porque ele sentia muita sede. Aí Abraão olhou para ele e disse: meu filho, ninguém pode vir para o lado de cá, nem daqui para o lado de lá, porque foi colocado um grande abismo. Olha o que eu estou lhe dizendo, meu amigo. A oportunidade do perdão, a oportunidade do cara ser absorvido. Só existe essa condição enquanto você estiver com vida, enquanto você estiver respirando, enquanto você estiver aqui vivo. Você tem uma oportunidade de ser perdoado, você tem uma oportunidade de ser absorvido. Agora é preciso você abandonar essas práticas de violência, o prazer de derramar sangue, o prazer de vestir uma saia, quem gosta, o prazer de quem gosta de botar um pênis na boca no ano, porque aí você está violando a lei da ordem natural das coisas. E sabe qual é a ordem natural das coisas? É aquele que Deus disse: crescemos e multiplicamos e seres fecundos. O cara estudioso, ele vai saber que dentro dessa ordem natural a mulher poderia engravidar, mas se o homem só gostasse de um ano, meu amigo, o cara não engravaria ele muito. Ele ia quebrar o infícato dele. Vivemos nessa situação. Os valores revertidos, o que é certo é errado, o que é errado é certo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os homens amaram mais a treva do que a luz. Os homens perderam agora o prazer de ser temente a Deus. Os homens perderam o temor a Deus. Os homens não querem mais saber de Deus. Os homens agora têm prazer em derramar sangue. Os homens agora têm prazer em prostituição, em imoralidade. Os homens agora abrem espaço na sua vida quem gosta de manter um sexo anal e oral. Que é aquele quem gosta de vestir um fio dental, uma calcinha, uma saia. Que é isso aí? É o homem quando ele perde agora lá no Éden a sua natureza de inocência e de pureza. E quando ele perde essa inocência, essa pureza, agora ele passa a amar o contrário da pureza. Ele passa a amar o contrário da inocência. Ele passa agora a ser um ser destrutivo. Ele passa agora, quem gosta de ser um ser imoral, quem gosta de colocar um pênis na boca de um ano. Jesus certa vez disse que o homem não poderia colocar um pano velho em um tecido novo. Primeira pessoa, você tem uma calça nova, um paletó, um blazer novo, aí você pega um pano, um pedaço de pano velho e coloca naquele blazer, naquela calça nova. Que coisa feia. Vai ficar o quê? Meu amigo, nessa condição você não poderá se apresentar a uma festa de pessoas nobres e ricas. Você não poderá se apresentar na sociedade, onde a sua origem, ela lhe faculta você ter condições de ter a melhor alimentação, a melhor veste que você escolher, precisar e gostar. Mas Deus disse que ninguém podia fazer esse remédio, não. Por isso o Evangelho, ninguém pode pegar ele e distorcer ele, não. Você não pode dizer um vinho, dizer que ele é uma cachaça. Você não pode dizer que uma galinha, ele é um peru. Você tem que pegar um verdadeiro Evangelho para que as pessoas se entender e compreender que o abismo que ele espera, o que espera ele no futuro.
Não é coisa boa não, é um terror. É um lugar que o diabo não quer ir para lá. É um lugar onde há choro e ranger de dente. É um lugar que não há feriado, é um lugar que não há carnaval. É um lugar que não há São João, seu João. É um lugar que você não pode comemorar o Réveillon. Mas infelizmente o homem optou. O homem tem mais prazer em agradar a sua própria concupiscência, o seu lado imoral, o seu lado depravado, o seu lado